Amigos da TV Serra Farroupilha, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso telejornalismo local, é hora da entrevista do dia, que começa aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Além dos canais da NET, você pode nos acompanhar pelo Facebook, TV Serra Farroupilha, curta a nossa página, siga a nossa página. Também pode nos acompanhar pelo canal no YouTube, com todos os conteúdos que são produzidos, e ainda tem o site da TV Serra com os conteúdos do momento e o link ao vivo com a programação que passa nos canais. Ou seja, você pode acompanhar de qualquer parte do planeta a nossa programação aqui da TV Serra Farroupilha, a TV da nossa comunidade. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para remover a máscara, mas nós precisamos continuar nos cuidando. É fundamental ainda o uso da máscara, em que pese o avanço da vacina. Eu já estou imunizado com a primeira dose, não é por isso que eu estou desleixando nos protocolos. Vamos continuar nos cuidando, é fundamental. Nós precisamos retomar a economia, retomar as nossas atividades também, enfim, avançar é necessário. Para que a gente possa avançar também, nós precisamos ter sempre esse equilíbrio entre o cuidado com a saúde e também o desempenho das nossas atividades profissionais. Recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, ele também estava com máscara, removeu agora quando que eu a retirei, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi. Na pauta, diversos assuntos também, as comemorações alusivas ao mês do advogado. Agosto é o mês do advogado e a OAB Farroupilha prepara uma série de atividades também para marcar a passagem desses profissionais ou desta classe profissional tão valorosa dentro da sociedade como um todo. Mas um outro assunto também que nós vamos falar e vamos abrir falando sobre, diz respeito à situação do judiciário aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que os processos estão cada vez mais morosos no trâmite judiciário, tem muita situação que preocupa, a questão eletrônica também está oferecendo alguns obstáculos, alguns problemas. A gente vive, o Tribunal de Justiça vive com problemas nos últimos tempos também para consulta, para o acompanhamento do processo online. Enfim, o doutor Maurício, que é presidente da OAB, poderá nos situar mais claramente sobre a situação. Ela é preocupante porque se está moroso, vai acumulando cada vez mais os processos e como resolver toda esta demanda que vai, eu diria, se empilhando no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Maurício, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando aí na TV Serra. De fato, um dia muito frio hoje, né? e trazemos um assunto quente aí para iniciarmos os debates. Nós, de fato, Leandro, estamos enfrentando aí uma dificuldade muito grande com a justiça estadual do Poder Judiciário, aqui em Farroupilha, que se chama de Fórum, né? Não é diferente, né? Exatamente. E essa dificuldade, ela vem, não é de hoje, ela se iniciou inclusive antes da pandemia, em função de greves que nós tivemos, depois paralisações, férias, aí depois entrou o Covid, e desde o Covid, né, de março do ano passado, nós não conseguimos ainda retomar na sua plenitude as atividades jurisdicionais da Justiça Estadual. E, claro, não conseguimos retornar porque enfrentamos uma pandemia. Que é um agravante. E que nós tivemos que manter todos os cuidados necessários, que a prioridade é a saúde. Porém, agora nós começamos a entrar numa nova etapa em que as pessoas, grande parte, já estão parcialmente ou totalmente vacinadas
e nós precisamos retomar o quanto antes, na sua normalidade, as atividades jurisdicionais do Poder Judiciário Estadual. Mas o que está emperrando? Claro que vinha um problema desde antes da pandemia, a pandemia só complicou ainda mais toda a situação no momento. O que está retardando o trâmite judiciário? É principalmente a questão dos processos eletrônicos que está mais afetada ou todo o processo judicial gaúcho, doutor Maurício? Bom, primeiramente é importante salientar que nós tivemos um grande avanço no Judiciário Gaúcho através da implantação do chamado EPROC. O que é o EPROC? O EPROC é o processo digital, o processo eletrônico, né? Que foi implantado e que os novos processos que estão sendo ajuizados a partir de uma determinada data passaram a ser digitais. Isso facilitou sobremaneira a atuação dos advogados, facilitou inclusive para as partes, né? E grande parte também para o Poder Judiciário. Porém, Leandro, nós temos ainda uma grande quantidade de processos físicos, que chegam entre 2 a 3 milhões de processos no estado, só no estado do Rio Grande do Sul, e que, em função da pandemia e das restrições impostas pelo Poder Judiciário, de certa forma, em parte justa, porque nós temos que priorizar a saúde, a vida, né? Mas que agora, em função da melhoria da situação da pandemia, nós precisamos retomar as atividades. E, paralelamente ao fato de que muitos processos são ainda físicos e impactaram consideravelmente em função da impossibilidade do trabalho presencial dos servidores, nós tivemos esse ano, Leandro, um ataque de hacker nos sistemas do Tribunal de Justiça do Estado, que, em tese, há um tempo atrás foi informado que havia sido resolvido, mas que há cerca de 2 semanas simplesmente voltou a ter problemas. E esses problemas, que problemas são esses? O site do tribunal e os sistemas eletrônicos, excetuados o EPROC, porque muitos processos funcionam em outros sistemas. E as próprias informações processuais, as consultas, elas são feitas através do site do tribunal, e isso está paralisado há cerca de 2 semanas. E os advogados não têm acesso às informações dos processos, não conseguem muitas vezes fazer uma carga do processo no fórum, porque o servidor ele tem que registrar a retirada. O que é uma carga do processo? Carga é justamente um termo técnico. Importante. Fazer a carga é retirar o processo do fórum. Então, o advogado precisa retirar o processo do fórum, mas para retirar, o servidor tem que registrar a retirada do processo, e isso impossibilita em função de os sistemas estarem fora, né? E nós acabamos tendo essa continuidade do problema do acesso à justiça, e isso impacta diretamente não só na prestação jurisdicional, mas no direito propriamente dito, que é o direito ao acesso à justiça. Então, em função dessas limitações, tanto os advogados como os cidadãos como um todo estão tendo um prejuízo muito grande em função dessa paralisação. E o problema, Leandro, é que nós acabamos não sabendo efetivamente o que aconteceu, porque o tribunal ele informa que há problemas nos sistemas, mas essas informações elas não são claras, e nós acabamos nos deparando numa situação de falta, na nossa visão da OAB, né, uma falta de transparência por parte do Tribunal de Justiça do Estado. Então isso é um problema muito grave, em que a OAB
levanta esta bandeira no sentido de reivindicar ao Poder Judiciário uma solução desse problema, haja visto que nós já estamos há mais de ano e daqui a pouco se avizinham 2 anos de judiciário com problemas de atividades normais, e isso afeta não só os advogados, mas o direito dos cidadãos como um todo. Não bastasse a questão da pandemia que restringiu muito o atendimento presencial e num determinado momento eu considero que foi prudente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, mas o que agravou muito foi que o que podia andar era a questão digital e ela está toda, perdão do termo, esculhambada no momento, né? Exatamente. E veja, Leandro, que a Justiça Estadual, por exemplo, do Paraná, Santa Catarina, e eu diria que quase da totalidade dos estados do Brasil, da federação, estão com seus processos digitalizados, tramitando de forma eletrônica, e nós aqui no Rio Grande do Sul, com mais de 2 milhões de processos ainda em papel, físicos, né? O que dificulta sobremaneira a atividade jurisdicional, e não vemos por parte do Poder Judiciário Estadual uma solução dessa questão, que já vem sendo postergada há muito tempo. Então, o que a OAB está fazendo neste momento? A OAB está reativando um processo que estava suspenso no Conselho Nacional de Justiça, que já tinha sido aberto para dirimir e alinhar algumas questões em relação à reativação das atividades, a retomada das atividades por parte do Poder Judiciário, e estamos pedindo, teremos uma audiência amanhã, estaremos representados aí pelo presidente Breyer, Ricardo Breyer, em Brasília, em que a OAB do Estado do Rio Grande do Sul irá reivindicar a retomada das atividades presenciais com todos os cuidados necessários para evitar contágios em função do Covid. Iremos reivindicar a transparência por parte do Poder Judiciário em relação ao que está acontecendo em relação aos sistemas de informática, né, de segurança da informação, e, por último, a retomada das audiências presenciais, porque nós vemos toda a atividade econômica, os negócios retomando praticamente em sua normalidade e o Poder Judiciário ainda com as suas atividades parcialmente presenciais, né? E com a necessidade de retomarmos efetivamente ao seu pleno vigor. Hoje, aqui em Farroupilha, no fórum, na comarca da nossa cidade, é claro que a região também está igual, mas enfim, o que funciona? Muita pouca coisa presencial? Na verdade, o fórum ele está aberto única e exclusivamente para os advogados, sim, acesso aos advogados, servidores, com horário restrito de atendimento. Reduzido. Exatamente, né? E que nós precisamos agora encontrar maneiras de, com todos os cuidados, retomarmos a normalidade das atividades como era antes, com todos os cuidados necessários. Então é isso que nós reivindicamos, é isso que nós estamos levando ao CNJ, e eu digo que essa decisão e esses problemas que nós estamos enfrentando, nós não podemos atribuir aos servidores aqui do fórum, ao juiz aqui do fórum, porque eles estão cumprindo determinações que vêm do Tribunal do Estado. Tribunal de Justiça. Sim. Então, muitas vezes, nós temos que deixar claro as coisas e atribuir a responsabilidade a quem efetivamente cabe.
Sim, não é uma decisão. O Tribunal de Justiça do Estado emana as decisões, as comarcas cumprem. É nem um passo a mais, nem um passo a menos. É aquilo, né? Exatamente, exatamente. Bom, doutor Maurício, talvez é difícil a gente estimar isso, mas o impacto, os prejuízos que podem acontecer na sociedade gaúcha em função de todo esse panorama, eles podem ser de uma dimensão considerável? Eu não digo que podem ser, Leandro, eles são de uma dimensão considerável. Eles têm impactado na vida dos advogados que estão com dificuldade de trabalhar. A grande maioria dos advogados trabalha única e exclusivamente na seara judicial. Existem advogados que dependem de um alvará dos honorários para poder sobreviver. O presidente Breyer noticiou casos de suicídios de advogados. Aqui no Estado. Aqui no Estado, que em função de dificuldades... Profissionais que estão abandonando a profissão também, a advocacia, né? Exatamente. Em função do quê? Em função da dificuldade de trabalho. E isso não se estende somente aos advogados, se estende aos cidadãos, que muitas vezes vão ao Poder Judiciário pleitear um direito muitas vezes que demanda uma grande agilidade por parte do Poder Judiciário e acabam enfrentando dificuldades e limitações do alcance do seu direito justamente pela morosidade e pelos entraves que vêm sendo impostos, que, de certa forma, foram justos até determinado momento, mas nós que precisaremos, a partir de agora, retornarmos às atividades com todos os cuidados propriamente ditos. O que aconteceu na sua visão, porque o senhor coloca que outros tribunais de justiça de estados brasileiros, no caso Santa Catarina, no Paraná, só comparando aqui na região sul, estão andando bem com a questão eletrônica. O que aconteceu que nós aqui no Rio Grande do Sul, o nosso Tribunal de Justiça do Estado ficou, em outras palavras, para trás nessa caminhada? Leandro, só tem uma explicação, é má gestão. Má gestão do Poder Judiciário. E aí nós, como o presidente Breyer já comentou, isso não pode ser atribuído somente a esta gestão que está em andamento. Isso são sucessivas gestões que vêm causando esse caos que nós estamos vivendo atualmente. E isso, como eu falei, são atos que deveriam ter sido tomados antes mesmo da pandemia e que, se tivessem sido ajustados e geridos de forma eficiente no momento apropriado, talvez nós não estaríamos nessa situação que nós estamos enfrentando hoje com o Poder Judiciário gaúcho. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Está colocada a situação é muito delicada, complexa, mas não dá, com o perdão do termo, não dá mais para empurrar com a barriga. Tem que se resolver esta questão na esfera judicial do Rio Grande do Sul, porque, vejam bem, aulas sendo retomadas, com cuidados, com protocolos. O comércio voltou às atividades, a grande maioria das atividades profissionais tem sido retomadas, não se fala numa retomada sem cuidados. Por que a justiça não pode também retomar? Gente, é muita coisa, é muito processo que está parado por aí e daqui a pouco situações que impactam diretamente na vida das pessoas, questões de inventários, de separações, outras espécies também de questões judiciais. Então, não dá mais para continuar desta forma. O que se defende é que haja uma retomada com os cuidados, com os protocolos, mas não dá mais para ficar, porque a sociedade precisa, em outras palavras, avançar. Nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta em seguida. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família.
Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama?
A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, também no Facebook, no YouTube e ainda no nosso site www.tvserra.tv. É só isso, tvserra.tv, você tem a oportunidade de acompanhar ao vivo a programação e também conferir os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra. É a TV de Farroupilha. É nosso convidado hoje o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, aqui nos estúdios. Dr. Maurício, estamos nos aproximando do mês de agosto. O mês de agosto é o mês dedicado ao advogado, enfim, aos profissionais que atuam na advocacia e tradicionalmente, historicamente, a nossa OAB Farroupilha sempre prepara uma programação especial para celebrar a passagem do mês do advogado. Inclusive, no ano passado também, ainda com a pandemia muito forte, tivemos atividades, boa parte delas de forma virtual. E para esse ano, o que está sendo preparado também pela OAB, pela sua equipe, para congregar a classe dos profissionais da advocacia aqui na nossa cidade? Bom, Leandro, obrigado pela oportunidade de poder divulgar os eventos da nossa subseção aqui de Farroupilha. A TV Serra é uma parceira muito importante aqui nossa. E como tu bem falaste, nós temos uma tradição de, no mês do advogado, realizarmos alguns eventos em comemoração ao Dia do Advogado, que é dia 11 de agosto. E, infelizmente, como nós sempre fazíamos, procurávamos realizar eventos presencialmente, né? Geralmente um jantar de confraternização. Exatamente, né? Palestras abertas ao público, convidando colegas, buscando a confraternização, né? O networking dos colegas e de certa forma isso acabou sendo impactado pela pandemia. Mas, apesar de não podermos fazer encontros presenciais, a nossa comemoração não pode passar em branco e nossa diretoria resolveu fazer uma programação da mesma forma que o ano passado, realizando lives, né, a respeito de temas importantes na seara jurídica na atualidade. Então nós abriremos o mês do advogado com uma palestra no dia, sempre nas quintas-feiras. Nós vamos fazer sempre todas as quintas-feiras, às 19 horas. Vamos fazer transmissão simultânea pelo Facebook e depois replicado ao nosso YouTube, que nós temos um canal do YouTube. E o dia 5 de agosto, que é a primeira quinta-feira, nós vamos realizar uma palestra sobre marketing digital. Opa! Um tema muito importante. Em voga no momento. Exatamente. E o tema é o tema do momento em função de que, recentemente, nós tivemos alterações normativas no Conselho Federal que permitiram que o advogado possa utilizar outras ferramentas no marketing jurídico que antes não eram previstas, né? Como, por exemplo, a utilização das mídias sociais, né? Que já era utilizado, né, Leandro, mas que de certa forma não havia normatização. E outras inúmeras formas que o advogado tem para prospectar seus negócios, organizar seus negócios, visando o crescimento profissional. E nós vamos trazer para esse evento talvez uma das maiores referências nacionais sobre o tema, que é o Dr. Gustavo Rocha, que
que é um consultor de escritórios de advocacia e gestão da advocacia. Ele é coordenador do grupo de gestão de advogados da OAB, coordenador do grupo de direito digital. Então, é uma pessoa que tem um currículo muito grande, que certamente nos abrilhantará com o início da nossa programação, com um tema muito interessante. Marketing digital. Exatamente, dia 5/8 às 19 horas. Na semana seguinte, no dia 12, nós teremos uma palestra com o Dr. Enzo, que é o nosso juiz aqui da comarca, também às 19 horas, sobre justiça sistêmica. É, na verdade, uma discussão sobre a utilização das constelações familiares, dentre outros aspectos, e é muito útil para quem atua no direito de família. O Dr. Enzo ele é pós-graduado, inclusive está fazendo uma especialização em justiça sistêmica e constelações familiares. É uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área, inclusive já fez vários eventos a respeito desse tema, e é uma forma de nós prestigiarmos um juiz que recentemente chegou no nosso município e começarmos a inteirar ele com a nossa comunidade de maneira, e com os advogados, né, de uma maneira a abordar um tema tão importante na atualidade. No dia 19, isso. Nós vamos ter uma palestra sobre direito previdenciário com a doutora Jane Berwanger, que é uma das referências nacionais, se não me engano ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, uma das referências nacionais em direito previdenciário, já esteve palestrando aqui em Farroupilha presencialmente antes da pandemia, participou do seminário de direito previdenciário que nós organizamos no ano passado e é muito conhecida na seara do direito previdenciário. Então, é uma das referências nacionais e certamente vai trazer muito conteúdo para a gente. E para fecharmos o mês, no dia 26 do 9, nós estamos ainda estruturando uma palestra com um convidado, ainda não está definido o nome, mas a princípio vai ser sobre mediação, né, que é um tema muito importante. Hoje, em função das alternativas que nós temos hoje, vigentes, aí até inclusive é um incentivo da legislação processual de buscarmos caminhos para solucionar as demandas jurídicas fora do poder judiciário e inclusive para incentivar os colegas que não tiveram essa formação nos bancos acadêmicos, trazer subsídios para que nós possamos tentar resolver as soluções, os conflitos judiciais através e conflitos entre as pessoas através de um outro mecanismo que é a mediação, que é, na verdade, a busca de um acordo, né, entre as partes. Então, o diálogo entre as partes. Exatamente, o diálogo entre as partes. Então, essa é a nossa grade de programação. Existe a possibilidade, inclusive, de nós ampliarmos, na semana fazermos uma outra live, está em análise, e certamente eu acho que vai ter muito a agregar, não só para os advogados, mas também para a comunidade como um todo, que está convidada a se fazer presente. E eu pediria que acompanhem as nossas mídias, nossas redes sociais, a OAB, Subseção Farroupilha. Nós temos a veiculação no Instagram, no Facebook, né, no YouTube também. Né? Então, acompanhe a nossa programação, que certamente vai ser muito interessante no mês de agosto. As palestras serão na sede da OAB mesmo? Não, as palestras serão virtuais. Todas elas virtuais? Todas virtuais. O pessoal vai estar no seu estado, no seu município e conversa. Exatamente. Né? Até são virtuais, Leandro. Nós até faríamos presencial, mas em função de as pessoas estarem fora, né, muitas delas, nós optamos de padronizar,
né, de fazer de um formato virtual. O Dr. Gustavo, por exemplo, fala da sua cidade, ponto, Isso, né? Exatamente. Então, é uma forma de facilitar, inclusive, o acesso. O acesso, né? E também evita transtornos para quem é o convidado, que imagina daqui a pouco desloca, enfim, ou é via terrestre ou via aérea, é sempre um transtorno a mais. E até porque, como nós não temos a possibilidade de fazer aglomeração, né, de colegas, temos que evitar isso, não adianta fazer um evento presencial se não podemos efetivamente convidar os colegas para que estejam presentes. Então, é um cuidado que a gente tem, né? Porque aglomerar várias pessoas num espaço pequeno, nós não temos espaço para isso, então é uma forma de que nós temos de conciliar a presença de pessoas gabaritadas, né? E também evitar a aglomeração. Com certeza. Bom, só para a gente concluir, doutor Maurício, nos passa um pouquinho dos números da OAB, são muitos profissionais aqui em Farroupilha. A OAB 35 ou 30 anos? A OAB, 35 anos. 35 anos. Esse ano 35 anos, né? Infelizmente, nós havíamos programado de fazer evento comemorativo, um jantar, baile, né? Isso estava dentro do nosso escopo aí, desde o início da gestão, mas em função aí da pandemia acabamos impossibilitados, né? Mas é um ano para se comemorar, né? 35 anos é uma vida, né? Feita a muitas mãos, né? Por muitos colegas, muitos presidentes, que certamente fizeram com que a OAB chegasse aonde está com muita credibilidade. E a gente, na verdade, simplesmente está dando uma continuidade a um trabalho que iniciou há muitos anos aí e foi sempre mantido dentro do mais alto crédito dentro da sociedade. Né? São muitos advogados hoje associados à OAB Farroupilha? Olha, nós temos mais de 300. Mais de 300. Mas eu não sei te precisar o número exato, mas são mais de 300. Temos só envolvidos em comissões em torno de 70 advogados, né, comissões da OAB. E aqui eu quero fazer um agradecimento não só à minha diretoria, né, o Dr. Tiago Trois, a doutora Silvia Trevisan, a doutora Franciele Reck, ao Dr. Isaías Girardi, né, mas também a todo o nosso conselho subseccional, a todos os integrantes de comissões que muitas vezes têm realizado um trabalho muito importante, né, e que merecem todo o seu destaque. Então fica aqui o nosso agradecimento. Com certeza. Doutor Maurício, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Lhe deixo com as considerações finais, enfim, o reforço junto à comunidade para que prestigie todas as quintas-feiras do mês de agosto, sempre 19 horas. Teremos então momentos especiais, lives sendo geradas pela OAB Farroupilha para comemorar a passagem do dia do mês do advogado. E já aqui ao vivo, direto, eu já confirmo com a autorização da OAB, se houver a possibilidade, nós temos o interesse de retransmitir ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 19 horas também aqui na TV Serra. É mais uma oportunidade que a gente vai amplificando o evento. Agradeço, Leandro. Vamos transmitir, vamos lá. Se puderes transmitir, fica aqui o nosso agradecimento. Certamente é um canal muito importante de divulgação. Vamos multiplicando. Obrigado, doutor Maurício. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, nós voltamos a fazer o uso da nossa máscara. É importante que a gente continue se cuidando, se protegendo e também mantendo a vida, retomando muitas atividades, mas tudo dentro da ótica do cuidado, das medidas sanitárias também, que eu costumo dizer que a pandemia não está vencida ainda. Nós temos uma estabilização, um problema que a gente estabiliza lá em cima, ainda muitas internações, então temos que ter muito cuidado. A nossa atitude de hoje é o resultado do dia de amanhã, então vamos nos cuidando nesse sentido. Gente, um abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.